2009, durante o governo de João Figueiredo, foi aprovada a lei que permitiu, entre outras coisas, a volta ao Brasil de exilados políticos, além da retomada, em alguns casos, de atividades profissionais por cidadãos que, no período revolucionário, iniciado em 1964, tiveram seus direitos suspensos ou cassados. Tal lei tornou-se conhecida como a Lei da Anistia, que indistintamente perdoou os que teriam estado nas duas trincheiras daqueles anos. Subversivos de um lado, militares e policiais de outro. As acusações de cometimento de atos de guerrilha contra as denúncias de ocorrência de torturas. Anistia quer dizer esquecimento mais que perdão. E parece que tudo ao longo dos últimos 30 anos ia muito bem assim. A Ordem dos Advogados do Brasil, no entanto, entende de outra forma. E por isso ingressou no Supremo Tribunal Federal com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Trata-se de uma ação que visa obter da mais alta corte da justiça brasileira a declaração de que a lei, no caso a lei de anistia, descumpre fundamentos constitucionais, ao não permitir que sejam punidos quem tenha cometido crimes, como tortura e estupro, por exemplo. A OAB entende que a tortura é crime de lesa humanidade e assim não se apaga com o tempo, portanto, é um crime imprescritível. A ordem quer que se declare que a lei não deveria anistiar homicídios, abuso de autoridade, lesões corporais e outros delitos praticados a quem se opôs ao regime político de então. O governo, por seus agentes, praticando esses crimes contra os que tinham tentado a tomada do poder pela luta armada e por outras formas que todos nós conhecemos. No Supremo, não se sabe a que conclusão se chegará, nem quando, pois o julgamento previsto para a semana passada não aconteceu. O tribunal vive por esses dias uma transição com a troca de seus presidentes. E quando se aguarda o pronunciamento da Justiça, 0 hora abrigou 2 artigos escritos por magistrados gaúchos que pensam de formas completamente antagônicas. Os artigos só são iguais no título. Os dois têm o mesmo título, Os Juízes do Rio Grande e a Anistia. Luiz Cristiano Enger Aires, juiz vice-presidente do Conselho da AJURES, Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, defende a posição da Ordem dos Advogados. O desembargador aposentado Fernando Mótula, em artigo publicado hoje, responde que esperava de seus colegas da magistratura gaúcha um pouco mais de isenção e comedimento. Afinal, a anistia é para uns ou para todos? É perdão ou esquecimento? Deve ficar tudo como está ou ainda há espaço para se punir alguém? São as perguntas que os convidados do Conversas Cruzadas tentarão responder. O programa está começando. São convidados do programa o integrante do Diretório Estadual do PT, Chico Vicente, o coronel da Reserva do Exército, ex-chefe da Segurança Presidencial, coronel Sérgio Esparta, o diretor do Departamento de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, juiz de direito Mauro Borba, e o arquiteto e escritor Percival Pugina. O programa tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, carinho, respeito e honestidade. Sicredi, consórcio de imóveis, a união de forças para realizar. Farmácia São João, é fácil ter saúde. E CIEE, ações que transformam. Pois bem, nós vamos iniciar o debate pela AJURES, aqui representada pelo Dr. Mauro Borba, por uma simples razão. 2 de seus associados estão esquentando este debate que está lá nos escaninhos do Supremo Tribunal Federal e que teve esta repercussão. 2 artigos exatamente com o mesmo título. No dia 22 de abril, Luiz Cristiano Enger Aires e no dia 23 de abril, Fernando Mótula. O doutor Luiz Cristiano, que é da diretoria do Conselho, que é do Conselho Deliberativo da AJURES, melhor dizendo, apoiando o entendimento da Ordem dos Advogados de que tem que se punir quem praticou tortura, quem praticou crimes contra os que são acusados de guerrilha. E o doutor Fernando Mótula dizendo que não, que as coisas não são como pensa o seu colega. Inclusive ele disse que nem teriam existido exatamente os anos de chumbo
Na época, a maioria do povo brasileiro debocharia dessa expressão. E por aí vai. Doutor Mauro Borba, a Júris tem aí 2 associados. Que debate bonito que vai dar lá, hein? É verdade, é verdade. Não, são 2 opiniões importantes. A Júris tem posição institucional? Sim, a posição da Júris é a posição defendida pelo vice-presidente do Conselho Deliberativo, no sentido de que deva ser feita uma revisão da interpretação que é dada hoje à lei da anistia, no sentido de ter anistiado aqueles crimes conexos ou comparados a crimes políticos pela lei da anistia. Nós entendemos que esses crimes praticados por agentes do Estado na repressão política não podem ser incluídos nessa interpretação. E essa posição nossa, ela é respaldada, enfim, por um entendimento internacional, no sentido de que esses tipos de crime são crimes que lesam a dignidade da pessoa, de lesa humanidade, e por isso não pode ser enquadrados numa lei de anistia. Bom, então, os que praticaram atos de guerrilha, que foram julgados, processados por tal e até foram ao exílio, e muitos foram condenados por atos de subversão, como queiram rotular aquela prática com inspiração política, aqueles sem dúvida teriam sido abrangidos pela lei de anistia. Os do outro polo, não. Porque há uma discussão jurídica em cima dessa questão, que é, primeiro, definir o que é crime político, o que é crime, o que é terrorismo. Hoje não há uma definição exata do que seja o terrorismo. O que tu colocas aí, os opositores do regime de 64, eles se enquadram em que tipo de crime? O que nós entendemos que não deva ser abrangido pela anistia são aqueles crimes praticados por agentes do Estado, crimes comuns praticados por agentes do Estado na repressão política. Os crimes considerados crimes... O sequestro do embaixador, por exemplo, é diferente do sequestro de um empresário praticado hoje por um criminoso comum pela motivação? É esse o entendimento da Júris? Não, esse tipo de crime, já houve a manifestação, inclusive, do Superior Tribunal Militar, no sentido de que esse tipo de crime estaria abrangido pela lei da anistia. Mas nós entendemos que, especificamente, aqueles crimes que não têm a motivação política, que não tem a motivação política, por exemplo, o sujeito que torturou, o Estado que prendeu e estava sob a sua custódia, do seu opositor, e que torturou, e que matou, e que ocultou cadáver, enfim, esse tipo de crime que não tem essa motivação, nós entendemos que não pode ser abrangido pela lei da anistia. Muito bem. E o aspecto da prescrição é afastado pelo entendimento que é reconhecido internacionalmente, é verdade, e que são crimes imprescritíveis. Esse é um dos argumentos, né, que existe, que esse tipo de crime seria imprescritível e que não estaria, então, sob o abrigo da anistia.